Você acredita no resultado das pesquisas eleitorais? Responde aí para mim nos comentários sim ou não. E se você acreditar em alguma, me conta aqui nos comentários em qual e por quê. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Eu sou a Ana Paula. Ainda mais nesse momento caótico que estamos vivenciando na política. Os próximos dias eles serão aí cheios de emoções e aqui nesse canal você tem uma cobertura completa, sem interferência de mídia, para os principais acontecimentos. Também peço sua ajuda de deixar aquele joinha no vídeo. Muita gente esquece de deixar o joinha, gente, mas se você puder deixar ele agora, eu agradeço bastante, porque ele tem um peso muito grande aqui dentro do YouTube para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E segue a gente também lá no Insta, Mentes Direitas. Eu deixei o link aqui no primeiro comentário, eu criei um perfil do zero e nos próximos dias trarei alguns conteúdos exclusivos com fatos, vídeos, provas, tudo que você precisa ver para crer e que por causa de algumas políticas internas da plataforma do YouTube eu não consigo postar aqui em vídeo, tá? Então não esquece. Gente, quando eu digo que o cenário político ele tá uma verdadeira montanha-russa, muita gente não bota fé. Mas estamos lidando com gente grande, com gente poderosa. Então as reviravoltas, elas fazem parte do jogo e você precisa estar ciente delas. Por isso hoje eu trago uma revoltante informação no meu ponto de vista crítico. Temos aqui um novo colapso no governo Lula que acaba de ser revelado e que pode confirmar algumas suspeitas, mas o chocante é uma nova decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que, se confirmada, poderá prejudicar toda a população, principalmente aquela mais pobre, que é justamente o povo que o governo Lula diz tanto proteger. Então se preparem aí para embarcar comigo aqui nesse boletim recheado de novas informações bombásticas, quentinhas e importantes do cenário político. O jogo de poder no Congresso está ficando cada vez mais tenso e o futuro da Câmara pode mudar radicalmente. A disputa pela sucessão à presidência da Câmara tá pegando fogo e o Elmar Nascimento acaba de jogar mais uma carta na mesa e parece que essa decisão pegou muitos aliados de surpresa e não agradou a todos. E o Planalto tá de olho nesse movimento. Parece também que uma nova briga política promete abalar o cenário nacional após essa cartada. E tem bomba no ar aí, hein? A cadeirada que o Datena deu em Pablo Marçal continua repercutindo bastante na mídia, mas a bomba maior é que o capitão Bolsonaro parece ter uma estratégia por trás disso que promete uma grande reviravolta. E eu vou detalhar para vocês agora o que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro revelaram aqui pelo jornal O Globo. Será que essa cadeirada pode virar o jogo político? Comenta aí o que você acha, a sua opinião. Gente, tem mais. Alerta geral, o governo Lula acaba de ter um colapso. O Banco Central acaba nesse instante de divulgar uma informação importantíssima. A situação foi considerada perigosa, segundo o Banco Central, e isso pode estremecer a credibilidade do governo brasileiro. E essa informação envolve uma grana de 40 bilhões de reais. Essa é a maior bomba do vídeo aqui de hoje que você verá e você vai acompanhar todos os detalhes aqui comigo. Além dessas, teremos outras notícias, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta se está gostando do nosso trabalho e bora para a primeira decolagem, que é essa notícia aqui que saiu e que eu quero compartilhar com vocês. Uma decisão que envolve aí o STF. Saiu aqui no jornal Veja, eu vou ler um trechinho só. A matéria, como eu estou já divulgando a fonte, é da Veja, tá? Vocês vão conseguir ler completo se quiserem depois, mas olha só, uma decisão do STF sobre medicamentos abre caminho para reduzir custo do SUS. A corte formou maioria para exigir que remédios e terapias tenham sólida comprovação científica para que sejam financiadas pelo Sistema Público de Saúde, gente. Então, o STF formou maioria, segundo o jornal Veja, para estabelecer critérios excepcionais nos quais o judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo fora da lista do Sistema Único de Saúde. A decisão exige que remédios e terapias tenham sólida comprovação científica para que sejam financiados pelo sistema público. Isso alinha o Brasil às práticas adotadas por países como o Reino Unido e o Canadá, que adotam as chamadas avaliação de tecnologias de saúde, um protocolo rigoroso a ser seguido para a incorporação de novas tecnologias de saúde, e esses países colocam a segurança do paciente como critério essencial para aprovar e incorporar medicamentos ou terapias.
Uma das críticas mais frequentes à indústria farmacêutica é a de que essa tenta introduzir no mercado medicamentos caros e sem comprovação científica. O julgamento da corte determina que só medicamentos com eficácia clínica real sejam incorporados, garantindo um gasto público mais eficiente e mais segurança para os pacientes. Então, com isso, não se joga recursos em tratamentos caros que não trazem benefícios clínicos significativos. Então, gente, olha só, né? Saiu essa matéria aqui, ela é bem longa, mas eu quis fazer esse resumo para trazer para vocês, porque assim, essa recente decisão do STF sobre os medicamentos para o SUS, ela que exige uma sólida comprovação científica para financiar tratamentos, pode ser vista como uma tentativa de reduzir custo, mas também levanta sérias críticas. Ao colocar barreiras para a inclusão de novos medicamentos e terapias, o governo e o próprio STF, eles podem estar sacrificando a saúde da população em nome da economia. Qual é o verdadeiro custo dessa decisão? Faz a gente refletir que milhões e milhares, né, vamos dizer assim, de brasileiros dependem de tratamentos inovadores. E sem apoio estatal, elas podem ser deixadas de lado. A pergunta que fica é: quem realmente está sendo beneficiado? Além disso, até onde o governo e o STF vão interferir na autonomia dos médicos e pacientes? Reduzir custos à custa da saúde pública, deixando as famílias sem opção e ainda mais dependentes de um sistema que já está sobrecarregado? Então esse, na minha opinião, pode ser o início de uma crise humanitária disfarçada de gestão eficiente. Eu queria saber a sua opinião sobre o assunto, e não é só isso que está pegando fogo, não. Tem mais, gente. Vamos trazer agora a movimentação de Elmar Nascimento para atrair PT e MDB na sucessão à presidência da Câmara, que está sendo um claro reflexo do jogo do poder que está sendo travado nos bastidores do Congresso. E para aí os ouvintes de direita, muitos estão criticando aqui na internet que isso deve acender um alerta. Ao tentar se aliar ao PT, Elmar busca fortalecer sua candidatura, mas o risco é abrir espaço para concessões ao progressismo, que podem impactar diretamente as pautas conservadoras. A dificuldade de conciliar interesses tão divergentes mostra a fragilidade dessa estratégia e a possibilidade de enfraquecer talvez a oposição. E o que no Brasil realmente precisa, será que é de uma liderança na Câmara que defenda princípios sólidos, proteja as liberdades individuais, não se curve às pressões da esquerda? Eleitores de direitas aqui na internet repercutiram e disseram que é hora de questionar até onde essa aproximação pode ir e se realmente estamos dispostos a abrir mão de valores conservadores em troca de um pragmatismo político duvidoso. E a gente vê aqui, saiu aqui no jornal O Globo, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre essa matéria, porque o Elmar, ele renova acenos ao Planalto para atrair o PT e MDB, mas aliados admitem dificuldades na sucessão à Câmara. Segundo essa matéria, pelo colunista Lauriberto Pompeu, Hugo Mota larga na frente após movimentação de partidos e Arthur Lira, e candidato do União Brasil ao comando da Câmara, o Elmar Nascimento da Bahia, tem renovado os acenos, mas isso trouxe aí, parece, esse movimento, dificuldades. E veio o líder do republicano Hugo Mota mais bem posicionado para conquistar esses apoios, tá? Juntos, esses partidos governistas almejados pelo líder do União reúnem 124 parlamentares. Se o candidato conseguir reverter a tendência de apoio deles, a Mota sairia na frente na disputa, mirando esses apoios. Elmar fez 2 acenos ao governo na semana passada. Ele fez com que a União se mobilizasse para adiar a votação de um projeto que dá aí anistia aos manifestantes envolvidos no ato do dia 8 de janeiro. O texto vai entrar na pauta da comissão da CCJ após o fim das eleições municipais e, a pedido do governo, Elmar também desistiu de tentar incluir no texto que regulamenta o uso de biocombustíveis, um item que, na visão do Planalto, poderia encarecer a conta de luz. O candidato da União quer usar a proximidade com parte dos partidos na base do governo para atrair o PT. Em meio às articulações para o comando da Câmara, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma série de reuniões com ministros e líderes dos partidos na casa. E o Padilha já recebeu representantes do União Brasil, que inclui Elmar, do PP e também do MDB. Eu quero saber aí o que vocês acham, né, a respeito disso. Mesmo aliados do candidato do União reconhecem que há uma grande dificuldade de atrair o MDB. Isso levaria Elmar a um plano B, com um bloco de 280 deputados, enquanto Mota teria 230.
Além disso, o PT, que é o segundo maior partido da casa, ele vê como improvável o apoio a Elmar. Integrantes da bancada da Câmara dizem que é melhor para o partido embarcar na candidatura de Mota, pois ele já tem o aceno de Lira e de outros partidos grandes. A avaliação é que é preciso que o PT garanta espaço na casa proporcionais ao tamanho da legenda e que Elmar se inviabilizou pelo histórico instável no modo de lidar com o governo e pela falta de apoio de Lira. Comentem aí o que vocês acharam dessa matéria. Então a gente viu que o clima começa a esquentar, né? Mas uma reviravolta, gente, pode trazer mudanças aí dentro desse cenário político. Eu vou trazer aqui para vocês ainda também, noticiado pelo jornal o Globo, a decisão do Bolsonaro de se manter distante da polêmica envolvendo Datena e Marçal. Gente, essa vergonhosa, né, cena que vimos aí entre Marçal e Datena desencadeou uma série de problemas para a imprensa, para a mídia, para os políticos, e tá uma reviravolta danada, né? Muita gente está cobrando a prisão do Datena, tem muita coisa em jogo. O projeto foi apresentado no Congresso, que é o projeto que pede a prisão ao candidato que agrediu o outro, enfim, né? E a reação do Bolsonaro à cadeirada de Datena em Pablo Marçal veio aqui parar no jornal o Globo. Aliados do Jair Bolsonaro não viram o interesse do ex-presidente em um primeiro momento de se envolver no episódio da cadeirada do José Luiz Datena em Pablo Marçal no debate da TV Cultura. O sinal que Bolsonaro tem dado a correligionários do PL por hora é na linha de me deixe fora dessa. Segundo membros do partido, o capitão reformado chegou a buscar detalhes sobre o episódio. Bolsonaro quis saber, em especial, a motivação de Datena para agredir o candidato do PRTB. O apresentador jogou a cadeira no candidato depois de ser acusado de assédio sexual. Aliados do ex-presidente avaliam que ele quer ficar longe da polêmica para não enfrentar desgastes nas redes sociais. A leitura é que Bolsonaro deve esperar o episódio decantar para saber se a cadeirada pode ajudar Marçal a reduzir sua rejeição e voltar a crescer nas pesquisas. Então a gente vai acompanhar isso de perto, e essa decisão do Bolsonaro de se manter distante da polêmica envolvendo Datena e Marçal reflete aí talvez uma estratégia prudente, né? Ao evitar o desgaste nas redes sociais, o ex-presidente demonstra maturidade política ao focar em preservar sua imagem e também avaliar o impacto desse episódio com calma. Aguardar o desenrolar dos fatos antes de tomar uma posição definitiva pode ser considerada muitas das vezes uma postura neutra e sensata, evitando que sua participação intensifique o conflito ou traga consequências indesejadas para seu grupo político. Então essa abordagem permite uma análise mais estratégica e também calculada. Comenta aí o que você achou. E agora, gente, vamos trazer aqui a notícia bomba: rombo sem controle. Gente, o governo de Lula, até junho de 2024, deixou o Brasil com um rombo gigantesco de 40 bilhões de reais. Um déficit revelado pelo Banco Central que é substancialmente maior que o registrado pelo Tesouro Nacional. Mesmo após diversas medidas populistas e promessas de crescimento econômico, o buraco nas contas públicas não para de crescer. Entre 2023 e 2024, ou seja, desde do ano passado para agora, o governo aumentou pelo menos 7 novos impostos para tentar equilibrar as finanças, como taxação de grandes fortunas, retorno do imposto sobre combustíveis, criação de impostos digitais, né? O que mais o governo criou aí? A taxa das blusinhas, o ICMS, o PIS/COFINS. Então, tudo isso, gente, mesmo com a elevação dessa carga tributária, o rombo persiste, demonstrando que a gestão financeira está completamente desajustada. Esses impostos criados em nome de justiça social não estão ajudando o Brasil a sair do buraco, pelo que está aqui nessa matéria. Ao contrário, só piora a situação para os brasileiros que já estão sufocados com alto custo de vida. E o governo, ao invés de reduzir gastos e cortar privilégios, segue uma onda de medidas populistas, tentando agradar a base, mas sem uma política fiscal sólida que reverta esse cenário desastroso. Então, o resultado? Um déficit crescente que coloca o Brasil em risco de uma crise econômica. Enquanto isso, promessas como aumento de gastos com programas sociais e obras públicas continuam sem que haja uma solução clara para essa irresponsabilidade fiscal.
Esse rombo bilionário é um sinal claro de que as políticas econômicas estão descontroladas e o governo tenta tapar o sol aí com a peneira, empurrando a conta para o povo através do quê? De mais impostos, de mais endividamento. O futuro do país, se continuar nesse ritmo, estará comprometido por décadas. E aqui saiu no jornal, gente, Diário do Poder. Olha o título da matéria. Rombo do governo Lula soma 40 bilhões até junho. O déficit registrado pelo Banco Central foi substancialmente maior que o registrado pelo Tesouro Nacional. Então, o governo do presidente Lula fechou o primeiro semestre do ano com um rombo fiscal de 40 bilhões de reais aos cofres públicos, maior déficit no primeiro semestre de um ano desde 2021. Os dados foram divulgados pelo Banco Central do Brasil e o déficit registrado pelo Banco Central foi muito maior do que o registrado pelo Tesouro Nacional. A diferença no registro dos dois, em cima do rombo fiscal do governo, atingiu as cifras de 39,7 bilhões, podendo chegar ao número de 41,1 bilhão, corrigido a inflação. Essa é a maior diferença da história entre ambos, segundo apontou Fernando Monteiro, economista-chefe da Tulete Predon Brasil. Um especialista contatado pelo Estadão disse que essa situação é perigosa, pois pode estremecer a credibilidade do governo brasileiro. Abre aspas, cria um problema grande de apuração da meta e de credibilidade sobre o conjunto de regras fiscais que a gente tem, fecha aspas. O Tesouro vai na contramão da lei do arcabouço fiscal ao sustentar o seu número, visto que é responsabilidade do Banco Central o cálculo da meta do arcabouço fiscal. E esse impasse entre os dois pode levar o Tribunal de Contas da União a arbitrar sobre a questão. Então a gente vê aí como que pode aumentar tantos impostos e esse déficit aumentar. Agora, enquanto isso, o mercado internacional reage bem à apresentação de orçamento do Milei. Aí a gente vai vendo a diferença de gestão. O jornal Poder 360 trouxe que o presidente argentino mostrou proposta econômica que projeta inflação anual de 18,3% e equilíbrio fiscal. O mercado internacional reagiu bem à apresentação da proposta de orçamento para 2025, feita pelo presidente da Argentina, que é o Javier Milei, no domingo, e o risco país, medido pelo banco de investimento JP Morgan, atingiu aí 1.359 pontos, o mais baixo desde junho, e o título de dívida valorizou quase 2%. O orçamento da Argentina para o ano que vem, aprestado pelo Libertário, estima uma inflação anual de 18,3%, além de ter equilíbrio fiscal com o objetivo principal. Espera-se que o PIB cresça 5% em 2026 e 5,5% em 2027. A reação dos mercados é positiva ao governo argentino. Os indicadores que analisam risco país enxergam a atual gestão como mais responsável e capaz de cumprir com suas obrigações financeiras, incentivando os investidores estrangeiros a aplicarem na Argentina. Então, olha aí, né, a diferença de gestão. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o nosso boletim de hoje, espero ter gostado. Obrigada aqui pela companhia. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Deixa o joinha aí, gente, você que chegou até aqui. E siga a gente no Insta. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário. Eu espero vocês por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.